Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Estamos nas andanças do mês de maio e no esquenta para a Quinta-feira Literária Capixaba, que vai acontecer no período de 23 a 27 de maio, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, em Vitória. E claro, quando o assunto é literatura, continuamos no esquenta para a Feira Literária Capixaba. Vai esquentando as turbinas por aí e vamos juntos. A Quinta-feira Literária Capixaba, o maior evento literário do Espírito Santo, que é o evento principal, vai acontecer no período de 23 a 27 de maio, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. A Feira Literária Capixaba é um evento organizado pelas seguintes instituições: Academia Espírito Santense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e Academia Feminina Espírito Santense de Letras. E sobre papo de leitura, de literatura e desse movimento prazeroso do contato com livros e seus benefícios, na entrevista dessa edição conversamos com o professor Orlando Lopes. Ele é coordenador do curso de Letras Leo-Latinas da Universidade Federal do Espírito Santo e do programa Reler e Fazer, Rede de Experiências em Leitura, que também é desenvolvido na universidade. Orlando Lopes também participará da Quinta-feira Literária Capixaba. Para nosso parceiro, o quesito leitura pode acontecer nos vários ambientes de convivência, profissões e etc. O ponto de que a gente parte é que tem uma concentração, né? A gente identifica um tipo de público, o público de humanas está lendo. Não, o público de humanas, ele parte de uma relação específica com um tipo de textos. E aí quem está de fora fica achando que aquele universo ali é muito exclusivo. Mas aos poucos você vai percebendo que uma pessoa de física, de engenharia, de química, pode ter uma leitura de literatura, às vezes, especificamente de literatura, né, para a gente falar de uma área, que às vezes é superior à quantidade de leitura de uma pessoa que tem uma formação específica. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos para a nossa dica de livro. Olha, para falar do livro Metapoemas da professora e escritora Esté Abreu, nossa convidada maravilhosa, vamos pegar carona no comentário feito pela professora doutora Maria Lúcia Outeiro Fernandes. Ela é professora da Unesp, no município de Araraquara, em São Paulo. Está aqui na parte do fundo do livro. Sobre o livro Metapoemas, a poesia em torno da sua própria tessitura, que aqui está. Esse livro é de autoria da professora e escritora Esté Abreu, entre dezenas de outras obras, de outros livros que ela publicou. Veja o que a doutora Maria Lúcia diz. Os livros críticos de Esté Abreu Vieira são fundamentados na análise textual, acompanhada de sólida reflexão teórico-crítica, que aponta para caminhos percorridos pela docente e pesquisadora em sua prática acadêmica. Mas a linguagem, muito clara e agradável, atrai mesmo o leitor que, não sendo estudioso nem pesquisador, ligado à universidade, gosta de ir um pouco mais, além de uma leitura subjetiva e impressionista, em seu contato com o texto poético. Na segunda parte, há um aprofundamento dessa reflexão crítica, fundamentada em diferentes teorias, entre as mais relevantes para a área de estudos literários. Desde a fenomenologia, passando pelas teorias da semiótica e da análise do discurso. A professora e escritora Esté Abreu é presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras e uma das organizadoras da Feira Literária Capixaba, que neste ano está na 5ª edição. E uma das mais respeitadas lideranças e ativistas capixabas quando o assunto é literatura. Ela já participou do nosso programa Sim para a Literatura, o que muito nos honrou. Quando o assunto é a importância do hábito da leitura, que deve ser iniciado no ambiente da família, veja o que a professora Esther diz. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família que ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. Então,
A Feira Literária Capixaba reúne uma programação bem variada, com mesas redondas, oficinas, palestras, lançamentos de livros, entre outras atividades que em tudo que realiza converge para a importância da leitura e a valorização da escrita. Sobre isso, vamos ouvir duas personagens fundamentais na organização desse evento. Nossa coluna Participação de Telespectadores. Todo tipo de manifestação artística é uma leitura. Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então, essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família que ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. A professora e escritora Geisa Galvão, aqui de Linhares, faz um importante trabalho como parceira do movimento literário que estamos construindo aqui no Espírito Santo. Ela é autora do livro Luísa, feito em homenagem à sua filha, e já tem outros projetos importantes em andamento que em breve divulgaremos por aqui. Geisa estará na Quinta-feira Literária Capixaba em Vitória, na tarde de sábado, 26 de maio, realizando o lançamento de seu livro e participando ativamente desse importante evento. Vamos para a nossa coluna Conversa com Escritores. Bom, para mim é um prazer muito grande poder participar da Quinta-feira Literária Capixaba, né, a UFES, podendo apresentar aí o livro Luísa, esse conto infanto-juvenil que tem tido grande aceitação entre a comunidade escolar, principalmente as crianças. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, né? E mais feliz ainda, porque o ano passado eu estive na feira como visitante. Fizemos bons contatos, apreciei a feira, conheci os organizadores e este ano já estarei na feira como participante, o que é um privilégio muito grande, né? E eu estou muito contente com essa oportunidade. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos dar destaque a um importante ativista do movimento literário capixaba. Premiado mais uma vez. Vamos que vamos, Clério Borges. O escritor capixaba Clério Borges, um importante ativista do circuito literário capixaba, recebeu no dia 5 de maio o troféu João Guimarães Rosa como escritor do ano de 2018 no município mineiro de Itabira. Essa premiação é um evento tradicional do gênero no Brasil que presta homenagens e premiações aos melhores talentos da literatura brasileira e é promovida pelo jornalista Eustáquio Lúcio Félix, do jornal Folha Popular de Itabira. O evento é realizado há 53 anos nesse município mineiro, terra do poeta Carlos Drummond de Andrade. Segundo Eustáquio, que coordena o evento, a escolha do nome de João Guimarães Rosa é um reconhecimento à sua obra literária que se materializa nesta cerimônia comemorativa. Clério Borges, que entre outras funções é presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, foi o único representante capixaba no evento. Vamos assistir o que Clério diz sobre essa premiação. Esse troféu aqui é o troféu Guimarães Rosa, que nós recebemos agora em 2018, a festa foi 5 de maio agora de 2018. É um evento tradicional realizado na cidade de Itabira. É do jornalista Eustáquio Lúcio Félix. É um colunista social do jornal lá de Itabira. Ele promove há 53 anos a festa dos intelectuais do ano,
realiza uma festa sempre no mês de maio e realiza outra festa em outubro, onde ele homenageia aquelas pessoas que são destaque na literatura e na poesia. O que acontece? Para a pessoa receber um troféu desse, a pessoa precisa ser indicada por alguém. Alguém tem que indicar. Então, um escritor já de renome, que é já conhecido do próprio Eustáquio Lúcio, indica, ó, aqui no Espírito Santo nós temos tais e tais pessoas que podem participar. Porque o evento é maravilhoso, tem a oportunidade de conhecer escritores de todo o Brasil, tem representantes de praticamente todos os estados participando das festas do Eustáquio Lúcio Félix a cada ano. Né? Eu já recebi, Gabriel Bittencourt do Espírito Santo, Matusalém Dias de Moura, Roberto Vasco, foram pessoas que já foram lá em Itabira, receberam o seu troféu, a Soêmia Cipreste também recebeu o troféu. São pessoas que foram perceberam que a festa é grandiosa, um evento maravilhoso que é o Eustáquio lá. E é com esse espírito literário ativado que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês. E para falar de literatura e hábito da leitura, assistam junto comigo a entrevista com o professor Orlando Lopes, da Universidade Federal do Espírito Santo. Orlando, eu queria que você falasse para o nosso público aqui, né, do programa Simpara Literatura, como é que funciona esse programa que você coordena lá. Ok. Bom, uma das funções da universidade, né, estar em contato e pensar em como atender a sociedade. A gente precisa entender o que a sociedade demanda, o que ela tem interesse. E a leitura é um direito que está na mira de todo mundo, né? Todo mundo tem interesse em fazer a promoção da leitura. Nós estudamos essa possibilidade e começamos a pensar em um conjunto de ações. Né, você aqui em Linhares, né, tem um movimento que puxa uma quantidade de ações, lá a gente começou a fazer uma coisa um pouco parecida. Né? Só que, por conta de ser uma atividade acadêmica, então a gente tem uma preocupação específica com metodologia, com processo de absorção pelo sistema educacional, pela perspectiva de ter, né, atividade cultural, e aí a gente começou a programar uma série de atividades. A principal atividade, o principal conceito, né, do programa é tirar as pessoas da relação da leitura individual. Acho que é o maior carro-chefe que a gente tem. Né? A gente trabalha muito com um conceito, que é o da experiência de leitura. Né? O que é leitura? Leitura é um hábito, leitura é uma obrigação, leitura é um dever. Não, a gente fala assim, não. Leitura é uma experiência, você experimenta. Como que as pessoas podem experimentar a leitura, né? Não só como uma experiência escolar, como que as pessoas podem experimentar a leitura na vida delas, no cotidiano delas. Basicamente é isso. Então, o que se propõe com esse programa é tirar o aluno do curso de letras, que ele está ali muitas vezes focado no ambiente acadêmico, isso, e para trazer essa pessoa aqui para a vida real. Exatamente. Como é que as experiências de leitura estão acontecendo aqui no dia a dia? Exatamente. Essa a proposta. A gente não quer descuidar, a gente quer fortalecer o acadêmico sempre, né? Então, a competência da pessoa vem pela formação acadêmica. Não é descuidar do acadêmico, mas é ampliar... Isso. Ampliar, complementar. Né? Então, assim, a gente precisa que o aluno tenha uma referência de como são as pessoas concretas, porque o que adianta você estar num universo em que você vai entendendo um autor, você vai entendendo um texto, mas depois você não sabe muito bem como traduzir isso para as pessoas. Né? Então, um professor, ele é fundamentalmente um mediador, ele é um tradutor de ele leva, né, ele faz a ponte das pessoas. Então, para ele poder fazer a ponte, ele tem que conhecer as extremidades. E aí ele precisa estar em contato com a comunidade, ele precisa estar em contato com o estudante, ele precisa estar em contato com o professor, né? Tirar o conceito de que a leitura está restrita ao espaço escolar, né? Um líder comunitário tem que ler, um vereador tem que ler, um deputado tem que ler. O que essas pessoas estão lendo? Como que a gente nós que somos agentes do poder público, né? Como é que a gente prepara um território para isso? Porque também não vai chegar pressionando, não vai chegar cobrando demais. Apontando o dedo, impondo condições, não é essa a ideia. Porque se a pessoa não está fazendo é porque ela não está na condição. Né? E aí, pelo menos a maior parte das pessoas, né? E aí o nosso trabalho, pensar como professores, né, e tal, é um pouco isso, é entender onde que a pessoa está, o que ela precisa, como fazer, como ajudar ela a chegar nesse caminho de leitura dela. Porque cada um de nós vai ler coisas diferentes, né? Cada um de nós vai se interessar durante a vida por assuntos diferentes. Então, como é que a gente vai ter uma lista só de coisas importantes para as pessoas estarem lendo? A gente tem que descobrir nós que somos professores precisamos descobrir o que é importante
para a gente poder levar o que é importante para as outras pessoas e apresentar. Né? Isso é uma coisa que falta muito hoje. Aí, voltando para o ambiente da escola, Orlando, qual é o principal papel do professor no estímulo ao hábito da leitura? Qual é a responsabilidade do professor, Orlando? O professor, ele é sempre uma referência de experiência para o aluno. Né? O aluno está sempre esperando que o professor conheça, saiba mais do que ele, tenha dicas, tenha toques para poder dar. Só que o professor, ele tem que entender que o espaço dele, né, ou a referência dele não é ainda a expectativa ou a referência do aluno. Então a gente cada vez mais trabalha com a ideia de que o professor funcione como um mediador, né? Essa ideia de ponte. Para que você está na sala de aula hoje? Para facilitar a maneira como as pessoas vão encontrar aquilo que elas precisam. Porque tecnicamente hoje, tudo que você quiser conhecer, você pode entrar na internet, fazer uma pesquisa e você encontra. Muita coisa está disponível. Né? Literatura, por exemplo, livros em PDF, você encontra muita coisa. As pessoas não chegam até esses livros. As pessoas está disponível, mas as pessoas não encontram. Falta uma ponte, falta um meio do caminho. Então, fazer essa ligação. Fazer essa conexão. Essa conexão. E para fazer essa conexão, aí vem aquela grande questão. Para fazer a conexão, o professor precisa conhecer as duas pontas e o meio. Então, o professor precisa conhecer o texto. O professor precisa ler muito. Né? A leitura precisa estar no dia a dia, na vida, na formação do professor. Estou falando do professor especificamente porque ele é o leitor privilegiado que a sociedade precisa reconhecer. Né? Então, como que a sociedade cria o espaço para o professor se preparar para poder fazer um trabalho de qualidade? Uma parte disso necessariamente passará pela leitura. Então, onde que está a leitura posicionada para a vida profissional do professor? A gente precisa... Então, um programa de extensão, uma preocupação da universidade ajuda um pouco a mapear esses espaços e trabalhar com esses espaços. E ajuda ao professor criar essa referência de que ele não é o dono do conhecimento, por exemplo. Né? Eu não tenho que chegar dentro de uma sala de aula sabendo tudo. Eu tenho que chegar sabendo como colocar uma coisa para ser discutida entre as pessoas. Porque quem vai aprender são as pessoas, não é o professor. O professor já chega lá sabendo uma quantidade de coisas. Né? Como que você facilita para as pessoas falarem sem se envergonharem, por exemplo? A pessoa não é especialista em leitura. Então ela tem que ter a possibilidade dela se colocar. A possibilidade dela se colocar começa com ela conhecendo o texto. Então, ajuda a conhecer o texto, ajuda a quebrar as dificuldades da pessoa para se aproximar do texto, e o resto vai acontecer em grupo. Você falou, ler na família. Pô, quantas pessoas hoje conseguem fazer leitura em família? Isso é uma coisa fundamental. Né? Então, nós lá, né, não fazemos isso especificamente, mas você está colocando uma abordagem muito específica e chegar perto da família. Mas quando a gente escuta alguém falar isso, poxa, por que a universidade não começa a estudar isso junto? Acompanhar esse tipo de abordagem junto para tentar desenvolver. A professora Arlene Campos, que é uma referência para nós aqui em Linhares e toda a região, nós elegemos por nossa conta, mas também com um carinho muito grande, a madrinha literária de todo o nosso projeto. Talvez seja uma das pessoas mais incríveis que eu tive, que eu tenho a oportunidade de compartilhar alguns momentos do dia a dia. Ela diz uma coisa que eu sempre reflito sobre ela. O professor que não lê, ele rouba do aluno o direito que o aluno tenha, que tenha acesso a esse bem. Como é que você percebe isso? Eu acho que é exatamente isso. Você chega na escola, ou a escola foi feita para dar referências para as pessoas. Só que a escola é um prédio. Né? O que torna a escola uma instituição é a pessoa ali dentro. Se essa pessoa não foi aparelhada, como é que você pode esperar uma coisa de qualidade dela? Você tem toda uma estrutura física da escola, mas qual é a alma da escola? Qual é a essência? É o ser humano que trabalha. É o ser humano. Então, assim, conseguir voltar a reconhecer isso, a gente fala muito sobre valorização do magistério, mas nessa hora essa coisa emperra. Né? Porque se a gente começa a reconhecer de verdade o professor e começa a se obrigar a dar essas condições, o que isso vai mudar no ritmo do dia a dia da escola? Não vai ser pouca coisa. Né? Então, quer dizer, como que a gente consegue hoje fazer o professor acordar? Então, uma coisa que eu trabalho muito que é o seguinte, o professor nunca vai ter salário grande. Né? No Brasil... Coisa que a gente está a acordar para a realidade, é uma estrutura inteira. Se o professor não vai ter um salário grande, que ele tenha qualidade de vida. Né? Que ele tem o tempo dele organizado para ele poder trabalhar de verdade, porque a questão não é só receber um salário alto, a questão é conseguir trabalhar com dignidade, né? Trabalhar, poxa, você falou, é uma negação que o professor faz se ele não conhece uma coisa, mas seguramente boa parte dos professores fica muito envergonhado quando não sabe. Só que você não pode assumir isso publicamente, às vezes. É verdade. É uma questão social que está ali, a pessoa não pode falar que não sabe, porque é cobrado dela que ela sabe, mas quem deu a condição para ela saber?
Né? Então, quer dizer, resolver, a gente precisa ter uma honestidade com isso hoje, e aí eu acho que, aí volta para essa questão dessa atuação, né, que existe nos níveis municipais hoje, né, que as pessoas que conseguem sentar e se olhar, né, sentar numa praça para conversar, Exatamente. sentar numa escola para conversar, sentar numa secretaria de cultura ou de educação para conversar, porque no município as coisas são muito concretas, então você consegue olhar ali, e aí vamos pensar isso. Então a gente está aqui em Linhares, né, qual é o senso de leitura dos professores de Linhares? O que os professores de Linhares estão lendo desde 2015, 2016? O que é best-seller, né, para as pessoas? Quer dizer, isso não é abstrato. A gente não está falando de literatura para Rio, para São Paulo, para Nova York. Tem que falar, esses lugares tem que fazer mesmo, né, e tal. Mas a nossa realidade é muito diferente da deles. É uma questão da cultura local, o que acontece aqui, qual é a expectativa. Funciona para a cultura local. Eu acho que tem uma coisa que é anterior até ao fato da questão de ser o contato do magistério específico, é que a gente tem que perceber no nosso dia a dia, o leitor em comum, o cidadão em comum, a gente tem que perceber que a gente é movido por pulsões, né? Tem coisas que empurram a gente. E as coisas que empurram a gente, ou elas são uma necessidade, ou um desejo, ou uma vontade. Então tem três coisas que... A necessidade faz o sapo pular. Então tem três coisas que movem a gente. A gente move. Necessidade, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Desejo, né? Tem uma coisa que eu não tenho, mas que eu quero chegar a ter e tal. Não, vontade é uma coisa que eu faço por conta própria. Então, assim, uma pessoa completa, ela identifica essas coisas nela, né? Tem uma coisa que eu estou mais entendendo, eu quero fazer um concurso público. Eu vou parar, eu vou estudar uma coisa específica, eu estou fazendo concurso público por uma necessidade, eu estou fazendo por um desejo, eu estou fazendo por uma vontade. Isso não fica claro para o trabalhador, né? Se é da administração, né? Nas relações, tem uma distinção que a gente faz, muita diferença entre trabalho e emprego, né? Emprego é uma ocupação, é uma coisa, ela não é pessoal, né? Então, quer dizer, se eu estou rodando 10 escolas, se eu estou trabalhando, se eu não tenho vínculo, né? Se eu não estou ligado na comunidade escolar que eu estou trabalhando e tal, isso não é um trabalho, isso é um emprego. Né? Então eu não crio vínculo, eu não me conecto com o que está acontecendo ali. E aí quando eu coloco a coisa do salário pequeno, então, aí achato isso de vez. Né? Então a pessoa, para sobreviver, ela vai fazer economias do tempo dela. Então eu tinha que estar em casa cuidando dos meus filhos, aí você vai me falar para ler, mas eu não estou ganhando nada. O que eu digo é que a pessoa tem que se conscientizar, ela tem que se tocar de que esse livro é uma ferramenta. Né? Eu brinco muito com os meus alunos, é como um médico. Você espera que um médico faça todas as cirurgias que ele tem para fazer com um bisturi só? Então não espera que um cara saia da faculdade de medicina sabendo mexer uma ferramenta só. Então, cada livro é uma ferramenta, cada autor é uma ferramenta. O professor que não percebe isso é como um avestruz enfiando a cabeça num buraco. Né? Então deixa eu ficar na minha, quietinho. Não, as coisas vão continuar pressionando. Né? A qualidade do trabalho dele vai ser afetada com isso. Então a primeira coisa que ele tinha que acordar é que ler vai torná-lo mais competente. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente cria essa consciência na cabeça de um professor e tal? É com campanha de leitura. É com campanha. É com contato, é com esse estimulando direto, o protagonismo. Estimular o protagonismo. A gente não pode desistir desse professor. E vem aí nossa agenda literária. E claro, quando o assunto é literatura, continuamos no Esquenta para a Quinta-feira Literária Capixaba. E queremos convidar todos vocês para estarem conosco durante nossa participação direta nesse evento. Estaremos na Quinta-feira Literária Capixaba, na noite de sábado, 26 de maio, das 6 às 7 da noite, no auditório da UFES, no primeiro momento, para falar da experiência de produzir e apresentar um programa de literatura na TV voltado para a comunidade, que é o caso do programa Sim para a Literatura. E logo após essa fala, vamos apresentar uma edição especial do nosso programa sobre a vida e a obra literária da professora e escritora Esté Abreu. Ela é coordenadora geral da Quinta-feira Literária Capixaba. Já estamos na vamos agora Quinta-feira Literária. Cada feira literária é homenageada de um escritor que está um pouco esquecido, mas grande escritor do Espírito Santo. Então este ano é Afonso Cláudio, foi o nosso primeiro governador. Participe junto conosco e vamos juntos homenagear a professora Esté, que para nós é uma musa do movimento literário, que acontece no Espírito Santo. Vai esquentando as turbinas aí e vamos juntos. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com.
Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.